Olá, me chamo Rosângela Andrade e hoje estou aqui para compartilhar histórias. Histórias de mulheres empreendedoras, de mulheres que passaram por muitas coisas que hoje vêm dividir com a gente. E começando contando um pouquinho da minha, para que vocês conheçam quem é Rosângela Andrade. Sou casada há 42 anos com Antônio Carlos Andrade. Tenho 3 filhos, Luiz Fernando, Thaís e Rafael. E hoje tenho 2 netas, a Eva, Maria Fernanda, que as minhas noras, hoje que são minhas filhas também, né? Rafaela e Catiane, deram de presente aí para nós, a Eva e a Maria Fernanda. Um orgulho, uma felicidade na nossa vida. E também a Rosângela é uma pessoa que trabalha com eventos há mais de 20 anos. Tenho muitas histórias para contar e para compartilhar aqui nesse podcast que a gente está preparando aqui na TV Brusque. E hoje é muito especial. Estamos começando compartilhando uma história de uma pessoa de Brusque, uma pessoa da nossa terra aqui de Brusque. Eu acho que eu sou de Brusque, né? Estou há 23 anos aqui, amo Brusque. Então, não podia deixar de convidar uma pessoa assim do nosso coração, uma pessoa que é de Brusque, uma pessoa que tem muita história aí para dividir com a gente, que é a Gisela Gracker Steven. Tá? Gisela, seja muito bem-vinda hoje aqui. É um orgulho eu poder começar esse programa com uma pessoa que tem muita história aqui para dividir com nós mulheres. E a gente vai, na sequência do nosso programa, conhecendo um pouquinho como foi a tua vida, quando era criança, adolescente, quando tu começou a empreender. Então, a gente vai bater um papo hoje aqui, né? Vamos contar um pouquinho da nossa história, vamos dividir um pouco. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir mexer um pouquinho com o teu coração também. E daqui a pouco a tua história pode ser contada aqui com a gente, aqui nessa mesa, onde a gente vai compartilhar muitas histórias. Gisela, vamos lá. Gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, começando da tua família, né? Quantos irmãos? Da onde que é a tua família? São de Brusque? Um pouquinho disso, assim, para a gente começar a nossa conversa hoje. Bom, primeiramente, quero agradecer, né, o convite. E é uma honra estar participando desse programa e ainda sendo abertura, né? Então, é um prazer estar aqui e para poder compartilhar a minha história, enfim, a história da minha família, que se mistura muito, né, com Brusque, porque tem tudo a ver. Eu sou de Brusque, sou de uma família de Brusque, meus pais são de Brusque. Meu pai é nascido em Brusque, minha mãe é nascida em Brusque, e eu sou de uma família de 3 irmãos, né? Eu tenho uma irmã mais velha, a Vânia, o Carlos, um irmão do meio, e eu, última raspa do tacho, já com uma diferença de idade grande entre eles, então é aquela que foi mimada, né? Assim, que veio lá de raspinha mesmo, de tacho. E eu tenho 64 anos, nasci em 1959, sou de outubro, recém fiz 64 anos. Então, nasci aqui, me criei aqui no centro, né? Porque tudo da minha família aconteceu no centro, né? O meu avô tinha uma hospedaria, e essa hospedaria tinha um bar, bilhar, uma lanchonete, enfim, era um ponto de referência no centro. E ali onde é o hotel, era um convento de freiras, né? Isso lá no início lá em 1800 e coisa, porque o hotel é de 1905. Então, aí eles demoliram então o convento, fizeram um casarão, e era meu avô. O meu pai era o único filho, eram só mulheres. E meu pai, então, vai galgando os negócios e acaba comprando a parte das irmãs e coloca, então, hotel e cinema e lanchonete, vários empreendimentos, né? Meu pai foi um homem
de muitos negócios, de muitos empreendimentos. Ele era realmente uma pessoa à frente do tempo, era um visionário. E a minha mãe era um casal perfeito, porque assim, meu pai vislumbrava os negócios, minha mãe botava a mão na massa e fazia acontecer. Então, a gente se criou dentro disso, né? Principalmente, eu já peguei os negócios já com outro ritmo, né? Ele já vinha, os meus irmãos já pegaram uma fase mais difícil do meu pai e da minha mãe, eu já peguei os negócios já mais consolidados, né? O hotel onde ele está, ele foi todo demolido, aquele casarão antigo foi feito um hotel de 3 pavimentos em Quando? 60. 60? 1960, foi para o centenário de Brusque. E aí eu estava com menos de um ano, né? Então eu já peguei a fase do hotel e assim eu me criei, né? Dentro dos negócios da família. Sempre rodeada de muitos funcionários, de muita gente, de gente de tudo que é lugar, que não era uma coisa comum, né, nas famílias, porque a nossa família, embora a gente tivesse a nosso canto, as nossas coisas, mas era tudo muito misturado, né? A cozinha, o almoço era feito junto com, se servia na época, almoço para hóspedes, enfim, café da manhã. Então, eu fui criada dentro disso. A tua né? infância foi ali dentro do hotel? Dentro do hotel, a vida inteira, assim, eu incomodei todos os funcionários possíveis, imaginários. Quem era a criança Gisela? O que a Gisela gostava de fazer? O que fazia? Muito arteira, assim, de estar envolvida com todo mundo, de estar falando com todo mundo. Eu estava com os funcionários o tempo todo. Eu estava metida em cada canto do hotel, das lanchonetes, do cinema, enfim. E isso me vislumbrou um mundo diferente, né? Porque assim, eu tinha contato com pessoas diferentes no hotel, os hóspedes, as coisas. Eu era sempre muito envolvida. Eu sentava na portaria do hotel, como na época não chamava recepção, era portaria do hotel. Né? Então, eu sentava ali e conversava com os hóspedes. Eu estava sempre... A minha mãe tinha que ter o maior cuidado, porque eu estava sempre envolvida. Eu estava sentada com outra e, claro, era um mundo diferente. Né? Assim, era outro mundo, mas já existia maldade, já existia. Então, a mãe sempre... estava de olho e procurava ficar... Tua mãe, uma querida, né, Gisela? Eu conheci ela. A minha mãe foi uma pessoa de uma personalidade muito forte, uma guerreira, uma pessoa que realmente, assim, fez a diferença, né? Tanto nos negócios, quanto para Brusque, quanto no comunitário, né? Então, assim, ela sempre foi muito partícipe de Lions, da igreja, de todas as ações, além dos afazeres dela, porque minha mãe sempre foi uma pessoa que dormia muito pouco, né? Ela deitava muito tarde, acordava muito cedo e estava envolvida o tempo todo. E nunca faltou tempo para a família, porque a minha mãe teve esse cuidado sempre, assim, todas as datas, as comemorações, isso era muito, embora a nossa família cresceu dentro, né, dos negócios, mas a gente tinha a nossa árvore de Natal, a gente tinha a Páscoa, tudo era muito, a minha mãe era de muitos detalhes, assim, ela veio de uma família, assim, né, meus avós, a minha avó materna, eu não conheci meus avós. O meu avô, por parte de pai, eu conheci, era muito pequena quando ele morreu, né? Então ainda tive um convívio. E o meu avô, por parte de mãe, eu não conheci. E a minha avó, por parte de pai, eu não conheci. Meu pai perdeu ela muito cedo. Então, assim, mas a minha mãe sempre preservou muito as tradições, né? Os almoços de família. Era bem família, né? Era muito. Como... A gente tinha muito esse convívio, meu pai com as irmãs, todas foram morar em Blumenau, a gente ia visitar. Então, era muito dessa troca o tempo todo, né? A família da minha mãe, o meu pai, cuidou, porque como meu avô morreu muito cedo,
E ele pediu, né, para o meu pai que cuidasse da família. Meu pai abraçou todos os irmãos da minha mãe, trabalhavam nos negócios juntos. Então, a gente sempre foi muito envolvido, a parte familiar com os negócios junto. Então, com isso, assim, eu sempre eu fui criando uma inconformidade com o meio, assim, eu sempre queria mais, né? Eu queria descobrir mais coisas, eu queria galgar, eu queria, o mundo era pequeno, assim, tipo, Tua juventude. Conta um pouquinho para nós aí como foi a tua juventude. Então, a gente foi de uma juventude de muita festa, né? A gente tinha aquela coisa de festinha, de garagem, o meu pai era uma pessoa que ele era muito empreendedor, muita coisa, mas era muito assim, o meu irmão era o que tinha atenção para assumir os negócios, né? Era mais aquela coisa da figura masculina, né? Embora minha mãe tivesse uma força incrível, né? Mas o meu pai nunca permitiu que eu trabalhasse fora. E isso era um problema para mim, assim, porque eu queria ter o meu espaço. E eu me lembro que eu quis trabalhar na Schlesser como desenhista. E de jeito nenhum. Meu pai disse, não, filha minha não trabalha fora e tal. Então, tinha toda uma... Proteção. talvez o proteção. nome fosse esse, né? E isso foi me despertando um outro olhar, né? Até que o meu pai e a minha mãe participam de uma convenção no Rio de Janeiro, em 1970. Uma convenção do Lions, no Rio de Janeiro, e eles conhecem vários casais. E esses casais eles ficaram muito amigos, e eles vieram, meu pai convidou para eles virem para cá, e eles vieram porque meu pai estava fazendo o hotel da praia, né? E eles vieram por essa época, ali em 73, por ali. E um dos casais tinha uma filha da minha idade, né? E foi engraçado porque a gente tem empatias, né, com as pessoas. Assim, a gente acaba num grupo de pessoas, numa coisa, a gente acaba selecionando, né, a pessoa que tu vais conversar, que tu vai é de uma forma natural isso, né? Se por energia, se por tem várias coisas que a gente pode estar explicando isso. E essa desse casal, essa senhora, esse casal tinha essa filha, foi com quem eu me identifiquei muito. E ela também, a gente ficou muito amiga. Ela foi madrinha de casamento meu. E a partir daí, a menina, a filha dela, vinha passar férias aqui no verão e eu ia passar férias no Rio. Então eu ficava no apartamento deles e ela ficava na nossa casa em Balneário. E aí começou uma amizade muito grande e me despertou que eu queria ir morar no Rio. E aí, como fazer isso, né? Se meu pai não permitia nem que eu trabalhasse fora, imagina morar no Rio de Janeiro, estudar no Rio de Janeiro. E aí eu fui alinhavando isso e botando meu sonho, né, transformando ele em planejamento de como é que isso ia acontecer. E ele aconteceu, né? Porque, na verdade, assim, quando eu estava para fazer o terceirão, que seria, porque a gente fazia, era o primeiro grau, né, até a 8ª série, depois era o segundo grau, que era o científico, né? Isso. E aí, então, quando eu fui para fazer o terceiro ano do científico, me formar, que daí sim viria o vestibular, enfim, eu disse que eu queria fazer fora e ia fazer no Rio. E aí a gente foi numa feira em São Paulo e de lá eu e a minha mãe fomos para o Rio. E assim, sem experiência nenhuma, né? Eu não levei documento da escola, de nada, para chegar numa outra escola e fazer minha matrícula para estudar lá. Claro, a gente chegou lá, fizeram todos os requisitos, precisava histórico escolar, precisava, enfim, uma série de documentos. E aí eu tive que voltar com a minha mãe para buscar tudo isso. E aí que chegou o problema, né? Porque daí, voltando para casa, tudo mudou, né? Não, chorava um daqui, outro de lá, e não vai, e vem, não vai, e fica, enfim.
E aí foi me dado a escolha de, não, para o Rio tu não vais, se tu quiseres, tu vais para Curitiba. Aí eu disse, tá bom, eu vou para Curitiba. E aí eu fiquei em Curitiba 1 ano, morando num pensionato de freiras, trancafiada, porque assim, aí tu consegues imaginar uma pessoa que tinha a liberdade que eu tinha, numa cidade pequena, onde eu andava, eu não tinha horário, eu não tinha, né? Tudo acontecia ali, era bar, era restaurante, eu tinha comida toda hora, eu tinha tudo, né? Eu tive a minha infância, meus pais tiveram fábrica de sorvete. Então, tu imagina uma criança, né? Lá com seus 10 anos, mais ou menos, que era o que eu devia ter, 10, 11 anos, com uma fábrica de sorvete. Era tudo Meu de bom e os Deus. amigos adoravam Quem também, que não né? vai gostar? Era ótimo. E eu era gordinha, bem gordinha, assim, né? Porque também eu tinha acesso a tudo isso, né? E aí eu vou para Curitiba, então, morar nesse pensionato de freiras. E aí eu tinha horário para entrar, 8 horas fechava o portão, ninguém saía, ninguém entrava. Tinha horário para café, almoço e janta. Imagina. Não tinha nada para comer nos intervalos. Não era o acesso que a gente tem hoje, né? Nós estamos falando lá em 77, né? E aí foi um problema, assim, né? Eu emagreci uma porção, foi da onde então começou uma outra trajetória minha. Emagreci uma porção, porque eu tinha todo o horário, regramento de comida, enfim. E horários de estudar e coisa. E aí eu, assim, eu coloquei como um objetivo mesmo, me enfiei nos estudos, porque eu ia passar no vestibular do Rio. E aí isso eu fiz, eu queria fazer arquitetura. E aí eu combinei com o pai dessa minha amiga, ela conseguiu fazer a inscrição, ele pagou a inscrição do vestibular, até que eu fosse para o Rio, eu fui guardando o dinheirinho para pagar a inscrição para ele, mas ele adiantou para mim. E aí eu fui para o Rio fazer vestibular, meus pais ficaram sabendo na última hora que eu ia fazer vestibular. Mas tu tens que fazer em Florianópolis também, tu tens que fazer em Curitiba, sim, eu vou fazer em todos os lugares. Só que, assim, em Florianópolis eu nem me inscrevi, em Curitiba eu já... Tu queria voar, né? Eu queria Tu não ir, queria era ficar aqui, exatamente. né? E aí, acabando que eu só passei no Rio, né? E Só aí, fez lá. só passei lá. E aí eu fui fazer vestibular, fui fazer arquitetura no Rio. E, então, fiz o que realmente eu queria fazer, mas meus pais continuavam me cercando de todos os cuidados, né? Eu fui morar com uma família que vinha a ser uma senhora e uma moça que eram... essa senhora era mãe de uma dos casais ali que eles conheceram. Morava perto da faculdade, era longe de praia, longe de tudo, era na zona norte do Rio, a minha faculdade. Mas foram 5 anos de uma experiência incrível, né? Porque eu já vinha de uma experiência de Curitiba. Então, assim, foram experiências que eles foram me permitindo ter, mas com zelo, com cuidado, né? Eles não me largaram, não... Eu tive os lugares, eles me observavam sem que eu tivesse esse olhar deles, né? Eu não estava imaginando que fosse dessa forma. E, ao mesmo tempo, é como tu disseste, né? A gente tem uma educação que acaba sendo... ela te constrói, né? Ela te ajuda a construir toda a tua trajetória. A tua trajetória. E aí eu fico no Rio, então, até me formar, né? Que isso foi em 82. Me formei em dezembro de 82 em arquitetura e urbanismo. E meus pais foram me visitar no ano seguinte, em março, né? Eu já estava com planos de não voltaria para Brusque. Eu ia fazer pós-graduação, eu ia fazer uma porção de coisas. Eu já entrei em vários cursos, várias coisas. E eles foram me visitar e na volta era para eu voltar com eles. Eu disse, não, vocês estão... Estava o meu pai, minha mãe, meu cunhado e minha irmã. Vocês estão em viagem de lua de mel, os casais, enfim, eu não vou atrapalhar. Voltem vocês. E aí eu voltaria na semana seguinte, que era Páscoa, né, para vir passar Páscoa em casa.
E na volta ele sofre um acidente e morre meu pai e meu cunhado. E aí eu, recém-formada, né, perco o chão, porque daí foi bem, né, foi aqueles revés da vida, né. E aí com isso eu acabei voltando e vim de muda para casa. E aí tem um ponto muito importante, assim, né, que eu acho que é um marco, assim. Eu, no Rio, eu tinha toda a liberdade, enfim, mas meu pai pagava a faculdade, aonde eu morava, a minha alimentação e os livros, tudo que era fins dos meus estudos. Mas o que eu queria extra era problema meu. Então, eu já comecei a trabalhar, e aí, como eu não tinha a proibição de trabalhar fora, eu fui no primeiro semestre da faculdade, eu já tinha escritório, já estava trabalhando, já fui galgando os espaços. Aqui ou no Rio? No Rio. No Rio. No Rio, durante o período de fazer faculdade, né, durante a faculdade, eu trabalhei já desde o primeiro semestre. Então, assim, minhas festas, eu fumava na época, meu cigarro, essas coisas, quem pagava era eu. Porque daí meu pai, isso é problema teu, não é meu. Eu pago isso, isso e isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer durante a faculdade, já estava no terceiro período, quarto período, surgiu a oportunidade de fazer o projeto Rondon, em São José da Coroa Grande, em Pernambuco, divisa com Alagoas. Que bacana. Lá eu me inscrevi no projeto e passei no projeto, lá fomos nós. Só que o projeto foi uma ponte, porque daí eu disse, agora eu vou conhecer o Nordeste de carona. Lá eu fiz uma viagem, fiz o projeto Rondon durante um mês todo, a gente viajou de ônibus desses escolares, sabe? Então, a gente foi de ônibus escolar lá para o Nordeste, pulando, né, quase 3 dias de viagem. Tem galinha, tem porquinho, tem tudo. Não, que era levavam só dentro. nosso, era só os estudantes, mas era Só escolar. estudante, Sim, mas era aqueles só- ônibus escolares. Eram três turmas de cidades diferentes que foram, né, com seus coordenadores, enfim. Então o ônibus saiu dali mesmo, Do do Rio Rio para lá. Quando eu falei em ônibus cheio de porquinho, de galinha, essas coisas, porque lá tem muito disso, Sim, tem. né? Que o pessoal tem os ônibus lotado e eles levavam, né? Hoje já não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha isso dos ônibus cheios, eles levavam tudo quando eles aproveitavam, né, para fazer a viagem deles para levar para casa. Sim. Então assim, por isso que eu falo nisso. Mas eu acho que tem muita história ainda para te contar aí para nós, né? Então, daí eu fiz projeto Rondon e depois eu viajei um mês de carona também. Como eu vou viajar um mês de carona? Meu pai não vai pagar. Teu pai era vivo ainda? Sim, ainda não tinha terminado a faculdade. E aí eu penhorei umas joias que eu tinha um nomezinho de Gisela, mais um anelzinho, mais uma pulseirinha, botei na Caixa Econômica, arranjei um dinheirinho, economizei algumas de trabalhos que eu tinha feito, e lá fui eu. Fiquei um mês viajando de carona com a camiseta do Projeto Rondon, que tinha super, era muito recomendado, era uma coisa assim muito, que tinha muita idoneidade, né? E aí era bastante respeitado, assim. Então, foi fantástico. Eu conheci o Nordeste inteiro, fui até São Luís do Maranhão e voltei até Salvador e de lá, então, aí minha mãe fez chantagem emocional, porque eu já estava um mês fora. E aí eu acabei voltando para o Rio, porque a minha matrícula de faculdade ia vencer, mas foi uma história para que eu voltasse, né? E aí, só que de cada canto eu escrevi um postal, na época era carta postal, né? Não tinha telefone, era de orelhão que a gente ligava. E aí de cada cantinho eu escrevi um cartão postal para o meu pai, né? Vocês têm que conhecer, porque meu pai e minha mãe gostavam muito de viajar, mas não iam, né? Porque nunca dava oportunidade. E daí voltei para o Rio, continuei a faculdade, terminei, aí foi onde houve o acidente, eu voltei para Brusque. Voltei com outra bagagem, né, já formada e tal, só que numa fase que, assim, sem chão, né, e foi aí que eu coloquei, assim, que eu interrompi um pouco a história, voltei, mas
o que eu queria falar é justo isso, assim, né? A minha mãe, nessa época, me chama e diz, olha, tu tivesse tuas rendas no Rio, eu não quero que tu venhas pedir dinheiro para mim, porque isso é muito humilhante para uma pessoa. Eu vou fazer um depósito para ti por mês, como se fosse assim, tipo, sei lá, R$100, vai, R$200, mas era para não pedir para ela o cigarro, porque ela disse, eu não vou te dar dinheiro para comprar cigarro, primeiro que eu nem compactuo com isso, né? Então eu vou dar o dinheiro, tu faz o que ele quer, quando tu começares a trabalhar eu tiro isso, mas tu não vais pedir dinheiro para mim. Então isso demonstra uma sabedoria, né, de uma pessoa que tinha um olhar diferente, né? Porque ela percebe que ela tem uma filha que já está amadurecida, que já tem uma outra forma de viver, né? Que eu tinha uma liberdade, de repente vim aqui, volta tudo, tinha que morar novamente com ela, né? Então, tudo isso, e ela coloca isso, não, eu vou colocar um dinheirinho lá, é só para ti, realmente assim, tu vais continuar morando aqui, tens tudo aqui, mas esse é aquele que tu não estás conseguindo até tu arranjar um emprego. E aí levou 3 meses, eu consegui um emprego em Florianópolis, porque a minha área de atuação dentro da arquitetura era urbanismo, né? Eu gostava mesmo, era dessa área de planejamento urbano. E aí eu vou trabalhar no Instituto de Planejamento de Florianópolis, de arquiteta urbanista. Fiz parte da equipe, daí integrei a equipe de arquitetos da época lá. E aí fiquei morando em Florianópolis por 5 anos. Então tu tem história em Florianópolis também, né? Tu criou. Tem. Foi lá que eu conheci o meu marido. Olha né? E daí eu trabalhei. Aí quando eu estava 1 ano em Florianópolis, surgiu um projeto para fazer planos diretores no interior de Santa Catarina, pelo Estado. Aí eu me desliguei do meu trabalho, né, que eu tinha, pedi licença não remunerada e integrei a parte do Estado que estava fazendo esses planos diretores no interior. Eu tinha 25 anos, era muito jovem, né? Mas eu já tinha uma bagagem, porque eu tinha trabalhado na Prefeitura do Rio, tinha tido várias experiências com prefeituras e planos diretores também. Nas favelas do Rio, eu trabalhei em várias delas, com reurbanização de favelas e tal, a gente fazia levantamentos em loco. Então, eu tive bastante contato, né, bastante experiência nesse período. E aí eu vou, então, para Pissarras. Eu moro 1 ano em Pissarras, fazendo o plano diretor lá. Olha só. E foi bem, e é como tu diz, desafiador, né? Porque, assim, eu chego em Pissarras, eu tinha o projeto em si, que era do GAPLAN, o Gabinete de Planejamento do Estado. Na época era o Amin, que era governador do Estado. Ele tinha, tu alocavas na cidade, a prefeitura te dava, ela tinha algumas contrapartidas que ela tinha que dar, e uma delas era o deslocamento na cidade, né? Tu tinhas que conhecer a cidade, tinha que disponibilizar ou um veículo ou alguém para te encaminhar, e eu já estava 1 semana na cidade e não disponibilizavam nada para mim, né? E eu já fui sem carro, até porque eu digo, não, se eu for com carro, porque essas coisas a gente fica muito tarimbada nas coisas, né? Tu começas a perceber, assim, as experiências, né? Vão te dando essa sabedoria, né? Esse conhecimento. E aí eu fui sem carro e eu vi que 1 semana nada, não tinha. Eu disse, deixa comigo. Peguei o caminhão do lixo, eu disse, eu vou conhecer a cidade com o caminhão do lixo. Lá fui eu. Peguei carona, ninguém acreditava, né? Imagina, a arquiteta que foi fazer o plano diretor foi de carona com os lixeiros pela cidade. Mas não tinha uma maneira melhor de conhecer a cidade do que... Quem faria isso, Gisele? Né?
A Gisela. Eu acho Você, que mas essa... assim, ó, a juventude, né? 25 anos, com toda uma Querendo garra de conhecer, querendo fazer de querendo acontecer. fazer, de querendo, sabe? É muito isso, assim, é muito sobre isso, né? De Que bacana. quem tinha trabalhado no Rio com favela, com experiências, então assim, aquilo ali era mais uma vontade de realmente fazer acontecer aquele trabalho no qual eu tinha me proposto a fazer, né? E isso é uma característica muito minha, assim, né? Se eu me proponho, não tem meio termo, assim, né? Aí eu me jogo, realmente É isso que eu conheço da Gisela. isso realmente é uma característica desde aquela menina que queria trabalhar fora, né? Que o pai disse, não vai, mas na primeira oportunidade tu vai. E Então você, é isso. assumiu o shopping? Em que época? Como que aconteceu Então, tudo isso? daí na verdade assim, eu vou para Florianópolis, aí eu fiz o plano diretor, voltei para Florianópolis, depois continuei no meu trabalho lá, né, que era o Instituto de Planejamento. E lá eu conheci o meu marido, né? E aí a gente namorou, casou assim, em questão de um ano e pouquinho, a gente estava casado. E aí a minha mãe já tinha recuperado todo aquele luto, né? Porque a minha mãe, assim, com o luto sofreu bastante, Querida. porque os dois eram realmente, eram muito um do outro, assim, né? Era um compartilhamento, era uma coisa muito única, né? E perder, um ficar e o outro ir foi muito complicado para minha mãe, assim, né? E a minha mãe, então, leva um tempo para até conseguir superar isso, né? Essa tristeza toda dela. Levou mais de um ano. E quando ela começa, então, a tomar de novo os negócios, a gente tinha vendido aquele terreno da parte de trás do shopping ali, que é a parte dos elevadores para Rodrigues Alves ali, que é a parte onde tem o estacionamento, o prédio mais alto. Isso era um terreno que era nosso e meu pai vendeu num determinado momento para fomentar outros negócios e a minha mãe readquiriu isso, porque o sonho do meu pai sempre foi de fazer a parte ali, era um grande porão, não tinha nada, né? E meu pai sempre dizia que o sonho dele era fazer comércios embaixo, junto com o cinema, enfim. E aí, então, a minha mãe adquiriu isso e aí a minha mãe começou a fazer reuniões com a gente, né? Com meu irmão já é engenheiro formado, trabalhou também fora um tempo e depois o meu pai trouxe ele ainda no tempo que meu pai vivia, meu pai trouxe ele para a empresa. E aí ele toma a frente dos negócios e quando meu pai falta, então ele assume, né? E aí a minha mãe começa a discutir conosco para onde a gente iria, o que a gente iria fazer, o que a gente... E aí começa a discussão de o que vamos fazer e aí ela traz, né? Ela diz para a gente vir, eu e meu marido viemos para cá para justamente fazer parte disso. No começo, meu marido colocou uma confecção, eu tive lojas de bijuteria, de perfumaria, tive Ali mesmo? ali mesmo. A gente tinha uma galeria que era o acesso ao cinema e que ela ia só até ali onde tem o café do shopping hoje, tinha só aquela entrada ali, né, que era bem embaixo do hotel mesmo. E Não, aquela escadaria, eu não tu não conheci, vais não lembrar conheci, não disso, porque o conheci shopping isso. tem 25 anos, vai fazer ano que vem. E Eu é tu 23. tens 23, então tu não pegou, tu já pegou o shopping. E aí, nessa época, então a gente decide, contrata um arquiteto de fora, e aí a gente faz o projeto do shopping, né? E eu e meu marido viemos para cá. E a gente primeiro, então, teve essas lojas, eu tive as lojas com a minha irmã, meu marido teve confecção, e aí a gente decide em 90, a gente começa a construção do shopping, né?
Em 90, não, em 94. Eu casei em 87 e eu tenho 2 filhas, né? A minha filha mais velha nasceu em 90 e a mais nova nasceu em 94. A Manuela é de 90 e a Roberta é de 94. E aí, em 97, a gente começa a construção do shopping. E aí foi bem complicado, porque ainda tinha, né? Teve que tirar toda a parte do hotel, aquela parte de baixo, toda a parte social, toda a parte de serviço do hotel funcionava nesse andar de baixo, né, no Foi um térreo. desafio grande, então. Foi um desafio bastante grande. A gente, então, era para ser uma obra também, né, sem recursos, buscando recursos, que isso a vida inteira foi assim, né, lá na minha família a vida inteira foi assim, meu pai buscando recursos, minha mãe dizia, amanhã a gente tem que pagar essa duplicata, aquilo. Eu tenho amigos, hoje eu vou dormir, amanhã eu resolvo. E no dia seguinte ia correr atrás, né? E assim a gente começou a construção do shopping também, buscando recursos de BRDE, enfim, aonde tinha. E aí a obra era para ser com menos tempo, acabou levando 4 anos. Brusque fica sem cinema há 4 anos, também foi uma fase bem difícil, o cinema Então só era foi bem... saindo, né? Não foi entrando, né? Exatamente. Complicado. Isso foi assim, ó. Tu estava investindo e não conseguiam terminar a obra, não conseguia terminar, o cinema não abria, porque o cinema, praia, né? então assim, hotel era que mantinha, os hotéis Sim. é que mantinham, então todo esse gasto, Sim. né? Porque Só saindo. só saía, Só né? saindo. E Saindo. obra, sabe como é que é, né? Tu tem um orçamento e acaba... extrapola sempre, extrapola né? sempre. São os desafios que tem no meio do Sim, caminho, né? bastante. E que a gente vai aprendendo com isso. Era muito inovador, porque assim, ó, não tinha nada em Brusque, né? Tem histórias muito curiosas, assim, porque liga para uma casa de material de construção e compra mictório. Não existe mictório em Brusque, ninguém sabe o que é mictório em Brusque. Então, assim, sabe, eram coisas que hoje são tão banais, né, no nosso dia a dia, com as nossas mídias e redes sociais, as nossas, né, que não cabe mais, né, tu dizer que não tinha isso, não tinha, e é verdade, assim, né. E no próprio livro que a gente tem, a minha mãe fez um livro junto com Saulo Adame, quando a empresa fez 100 anos, né? Quando o hotel fez 100 anos, em 2005. E aí, então, ali ela relata muitas coisas que, assim, as pessoas lendo o livro vão assim, mas como assim, né? Banana split não tinha em Brusque, né? Estrogonofe não tinha em Brusque. Como assim? Isso tu não consegue, a gente não alcança isso mais, né? Porque virou tudo muito corriqueiro, muito comum. E meus pais eram assim, eles iam para São Paulo, eu tinha uma tia que morava em São Paulo, minha irmã do meu pai, que ela casou em São Paulo. E ela, então, eles iam muito visitar, e cada vez que voltavam com um prato diferente, uma colher diferente, um copo, uma coisa para fazer uma banana split, para fazer um sundae, para fazer... Então, era sempre esse olhar, né, de coisas novas, de buscar, e eu me criei nisso, não podia ser diferente que nem minha mãe diz, a fruta não cai, não dá pera É sempre no abacateiro, buscando, né? Não dá. Goiaba dá no pé de goiaba, então... Né? E me diz uma coisa, como foi a pandemia? Como foi a pandemia? Foi muito difícil, porque aí, assim, né? Tu já estava numa outra fase, né? Sim. Os cinemas, sim, né? Começando fora. Sim, nós já tínhamos cinemas fora, nós já tínhamos os hotéis, o shopping, enfim, tudo funcionando. E aí, de repente, tu diz assim, fecha a gaveta e vai embora, né? Foi bem difícil, assim, como foi para todo mundo, né? Eu acho que foi uma experiência ímpar para todo mundo. Ela realmente, os relatos, eles convergem, né? Para uma tristeza muito grande, para uma surpresa, o que fazer, uma incógnita,
enfim, né? Acho que virou tudo, né? Virou. Nunca a gente fechou o hotel, né? Nunca a gente tinha... o cinema podia ter um dia ou outro que fechasse, um feriado, uma coisa, um evento na cidade. O hotel nunca. Né? E aí, de repente, como assim a gente vai fechar o hotel? Vamos ficar sem hóspede no hotel, né? E aí, então, foi aquela coisa, aquele susto, assim, né? Vamos para casa, fechamos as portas, tudo, vamos para casa. E aí, tu chega em casa... E agora? Né? Então, assim, que atitude tomar, o que fazer, de que forma pensar nos negócios, né? Até que porque assim, naquele momento, todo mundo foi para casa achando que, assim, era um dia, dois. Um dia, dois, uma semana, talvez. Sim. E, né? De repente... Aí a coisa começou a se estender e as pessoas começaram, de novo, como a gente tem formas de conversar, né? Porque tu imagina uma pandemia anos atrás sem ninguém se comunicar. Eu acho que metade tinham se matado tudo. Meu Deus. Né? Porque as pessoas não teriam... Com isso, hoje a gente tem muito acesso, muita informação, muito... Né? Então, tu começavas começou a se criar os grupos de pessoas, o que vamos fazer? A gente não podia se reunir, mas a gente podia conversar, podia fazer vídeo, podia fazer... E aí começou, então, essa troca, né? Tanto do associativismo quanto de outras pessoas. Eu tenho meus relacionamentos com os outros superintendentes de shopping, como é que eles estavam agindo, como é que eles estavam fazendo, pessoas de outras cidades. E aí a gente começou, com essa troca de informação, buscar alguma coisa, né? A gente não Descobriu o quê? Exatamente. Descobriu o que fazer nesse Exatamente. meio tempo, né? E olha, já passou 2 anos, né? 3, né? 3 anos. Vai fazer 4 anos, né? E assim, hoje, como que tá, Gisela? Como as coisas estão? Já está andando, já está melhorando? Como está para você nesse lado empresarial? Né? Eu acho que os desafios continuam, né? São diários. Eu acho que a gente busca inovar sempre, não parar nunca, né? A gente tem que reformar, tem que atualizar, tem que... a gente recém mudou a logo do shopping, atualizar. Sempre renovando. Sempre, porque a gente não pode parar, né? A marca tem que ser atual, a fachada tem que ser atual, o produto tem que ser atual. E o que é atual, né? Antigamente o atual era 10 anos, né? Hoje vira gente, é um dia rápido. Atrás do outro. Então, esses exemplos de, o estrogonofe, o frango, assim, uma coisa... Né? Isso está permeando em tudo. Hoje, para fazer uma festa de casamento, o que fazer, que cardápio escolher, porque hoje... Tem muita diversidade, muita coisa. E dá acesso todo dia. Tu almoças num buffet hoje que tem tudo que teria num buffet de casamento. Né? Muito... não posso dizer que banalizou, não é nem essa palavra, mas é que tornou tudo muito acessível. Eu vejo assim, hoje, Gisela, como uma coisa está tão rápida, tu tem que estar sempre buscando a mudança e descobrindo o que é que Exatamente. Tu pode estar fazendo de melhor, né? Eu vejo assim... Participando de tudo, buscando tudo. Estar se envolvendo na comunidade, estar sempre abraçando as ideias que surgem de alguma forma. Exatamente. Né? Eu acho que não existe mais você dizer um não. Tu tem que ir abraçando as ideias, tu tem que estar buscando. No mínimo pode ser. Isso. Então, eu vou assim, pensar, mas isso. tem que... Tu sabe, eu faço as feiras, né? Eu tenho, hoje, são 6 feiras que eu tenho por ano, e eu tenho a Fertec. A Fertec, nós estamos planejando ela agora para lançamento, dia 28 de novembro, e a gente já está renovando, está trocando as cores, estamos pensando de que forma que nós vamos divulgar, de que forma que ela não que vai nunca igual a do ano passado. Porque eu sei fazer. Eu faço cada feira, tá? Cada feira que eu faço, Exatamente. ela é diferente.
Ela tem pessoas diferentes, ocasiões, local, os estandes são diferentes, as Claro, empresas são né, diferentes. Rosângela, que assim, as experiências que tu adquires de cada uma te dá sustentação para essas Isso, me mudanças, né? fortalece com mais Exatamente, segurança. Eu tenho exatamente, segurança no que eu estou fazendo cada dia, mas claro, eu tenho que buscar pessoas, claro. né, que tenham o conhecimento aí de tudo que está E acontecendo também que nesse te mundo, renovem, que me né? renove. Tecnologia, eu entendo pouco de tecnologia. Eu busco as pessoas que entendem disso para estar do meu Exatamente. lado, É, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito, para que a gente possa continuar no mesmo caminho nosso. exato, Pedras aparecem sempre, com né? certeza. E essas pedras a gente faz o quê? A gente vai contornando, né? Na verdade, eu acho que primeiro que elas servem para te parar para pensar que não é assim, né? Eu acho que elas são necessárias, porque senão não há crescimento, não há É, mudança, não há evolução, né? Eu acho que toda pedra que aparece, todo problema que tu tens, ele é para te evoluir, né? Tu só evoluís dessa maneira. só. A A gente gente erra não, para aprender, não, né, a gente Gisela? já, se tudo fosse fácil de fazer uma feira, começar a feira exatamente como a do ano passado, ou como tu fazes Tá a no tua papel, vida manda toda, fazer e pronto. né? Segue o protocolo e está tudo certo. Então, não teria desafio. E nós somos movidas a desafio, Isso né? mesmo, tá? Constante, Cada evento é diferente, cada momento é Exatamente. diferente. Eu vejo assim que se a gente ficar sempre na mesma linha, porque tem que ser assim, a gente não aceitar a opinião das outras pessoas que estão, né, Não, buscando aí esse caminho novo que está surgindo todos os dias, a gente também não cresce, a gente não, não. e a tua equipe faz isso, né? E é tão incrível isso, porque assim, eu tenho, na verdade, né, a gente tem várias equipes na empresa para determinadas coisas, né, mas eu tenho funcionários de 50 anos comigo. Olha só. E o mais incrível por mais incrível que pareça, eles não são estagnados, não são desmotivados, eles me tiram da zona de conforto diariamente, sabe? Porque e não pode ser assim. Não tem um hóspede que reclama ou alguma coisa, Essa eles já zona. trazem a É. reclamação. E o que que nós vamos fazer? Às vezes eu fico tão braba, né? Porque eu digo, nossa, mas nunca tá bom. Mas nunca tá Nunca bom. tá bom. Mas é É isso isso que a gente tem mesmo, que ouvir. né? Nunca tá bom. Que quando a Exatamente. gente fala isso, a gente sabe que tem que melhorar. Uhum. Né? Tirar É a aquele, zona do conforto que a gente a fala. primeira impressão é aquela coisa assim, nossa, Meu mas será que eu não vou Deus. parar nunca? Né? É. Mas depois tu olha e diz, não, mas é exatamente isso, porque são essas pessoas que estão fazendo com que tu... Que E que você bom que eu aconteça. tenho essa equipe, Aham. né? Que tá te tirando dessa zona do Eu conforto. assim, ó, eu gosto de coisas novas, eu gosto de desafios, eu gosto também de estar sempre abraçando as ideias que surgem, né? Inclusive abracei essa ideia aqui de nós estarmos aqui conversando e compartilhando histórias por causa disso, porque a gente tem que estar em constante crescimento. Verdade. E eu acho assim, ó, quando eu vejo tua história, as fases todas da tua vida, como isso é bacana, como a gente tem uma história, que a gente tem orgulho dela, que a gente tem orgulho e a gente conta. E é esse o objetivo de nós estarmos aqui, tá? De tu contar essa tua história e de a gente poder deixar um pouquinho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que a gente pode tudo, né? Claro. Eu E gostaria que nesse Pode Tudo também, tu deixasse um recado, né, para essas mulheres, para essas empreendedoras que estão aí e que muitas vezes desistem na metade do caminho, sim. sabe, Gisela? Que acabam desistindo porque acontece alguma coisa aqui, uma coisa lá, e que acaba, desculpa, foi aquilo, e, sabe, não segue em frente. Eu queria que tu deixasse um recadinho. Eu gostaria de deixar duas ponderações, na verdade, Tá. né? Esse compartilhando histórias, né? É uma coisa que a gente falava um pouquinho antes de começar o programa, né? Essa entrevista, enfim. De quanto é importante a gente ter essas referências, né? Nós somos carentes disso, a gente precisa disso. Então, eu vejo que Brusque, às vezes,
perde muito isso. Tem algumas pessoas ainda preocupadas, né, em contar as histórias, em fazer isso não morrer. E é super importante porque vêm as pessoas novas, mas elas têm que fazer parte também da história que já existe, né? Então são continuidades, elas são importantes porque elas renovam, que nem nas nossas empresas, e, né? Elas renovam na cidade, assim como vocês vieram, né? Tu estás 21, 23. embora 23, embora se sintas de Brusque, mas viesses com outro viés, com outra cabeça, com outra coisa, né? Para introduzir, mas tens o orgulho da história, de fazer parte, de estar dentro dela e já fazendo parte da história. Então, a gente nunca pode perder isso, né? Compartilhar essas histórias e ter essas memórias, eu acho isso fundamental para que a gente nunca perca essa essência da cidade e quem construiu a cidade, quem fez por ela, por que existem, né, os nomes das ruas, praças e referências da cidade. Então, isso é importante. Né? E é uma das coisas que, assim, a nossa história, a família Gracker, o que a gente construiu, a gente tem muito orgulho disso, né? Porque não nasceu ontem, né? Tem mais de 100 anos, faz parte da cidade, né? Então, assim, isso é de uma importância enorme. E quanto a não desistir, né? Ir em frente. Eu acho que, assim, sonhar, a gente tem que sonhar todos os dias, compartilhar esses sonhos e fazer acontecer todos os dias. Desistir, jamais, né? Eu acho que isso em tudo, né? Eu tenho também, além de empresário, eu tenho a minha vida de cuidados, né, com o corpo físico, de estar em academia, de ser persistente, de saúde, né? Nossa. Saúde. Então, assim, são coisas que tu não constrói do dia para a noite, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam: nossa, mas tu vens aqui na academia todo dia? Sim, todo dia, mas eu faço isso há 30 anos, né? Então, assim, eu não fiz Olha isso. Que coisa legal. Né? Então, assim, tudo, né, é igual atleta, né? A gente vê ele campeão, acha que ele chegou lá ontem, Porque né? ele né? Não, ele tem uma história, né? Tem uma trajetória e todas nós temos, né? Então, assim, a nossa história nasce de pequenos sonhos, de pequenos gestos, de pequenas atitudes que a gente vai observando, que a gente vai fazendo dentro da família, fora da família, né? E tudo vai construindo e a gente tem que ter esse olhar da oportunidade que a gente pode ter de cada coisa, porque essas oportunidades, eu não acredito muito naquela história de que o cavalo passa encilhado uma vez só. Eu acho que ele está passando diariamente vários cavalos. Legal, né? O olhar de cada um é que eu vou olhar ou não para aquele cavalo encilhado. Né? Eu tenho que estar pronta para isso. E a gente só está pronta quando a gente se prepara, né? Quando a gente está o tempo todo buscando e querendo alguma coisa. Então, esse se preparar, tanto é na escola, tanto é com amigos, tem tantas maneiras, não existe uma maneira certa, né? Tem o associativismo, eu faço parte da CIB já há muitos anos, do Núcleo das Mulheres Empresárias. Então, assim, ali a gente constrói, né? O associativismo constrói. Dentro da família a gente constrói, na empresa a gente constrói. Então, o tempo todo. Então, cada um tem que buscar aonde vai se fortalecer, de que maneira vai se fortalecer para poder ter o olhar do cavalo encilhado que está passando, muitos, né? E não é para um negócio, né? Porque se fosse um negócio, seria um cavalo encilhado para padaria, um cavalo encilhado para hotelaria, e não é. Eles estão passando, as oportunidades são muitas, e a gente sabe que hoje os leques de oportunidade, né? Uma pessoa que se forma hoje em direito ou em arquitetura, como eu me formei, tem tantas áreas para atuar. Né? Só não podemos ficar esperando, né? Não,
Não, a gente pode criar dentro daquilo que tu mais gosta. Eu gostaria de fazer direito, mas eu não gosto de lei, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas busca alguma coisa dentro do direito que vai te direcionar para o que tu gostas, né? E, então, eu acho que é esse o recado, assim, sabe? Eu acho que tu ter esse olhar, mas te fortalecer com várias coisas que não tem uma regrinha básica, não tem uma fórmula certa para mim, para Rosângela, para fulano, para ciclano, né? Cada um vai fazer a sua, vai construir a sua. Esse, né? assim, eu vejo que todo dia nós mulheres, nós temos muitos desafios. Sim. Né? E eu falo assim, nós mulheres que somos dona de casa também, porque nós somos dona de casa, nós temos que cuidar da nossa casa. Sim. Os detalhes da nossa casa, o nosso companheiro, nossos filhos, nós temos tudo isso para cuidar. E, ao mesmo tempo, nós temos que focar no nosso lado empresarial. Né? O nosso lado empresarial, mesmo que eu esteja lá fazendo uma toalhinha, bordando uma toalhinha. Eu quero vender aquele produto. Para quem que eu quero vender? Eu tenho um sonho de fazer uma toalhinha, mas vender 1000 toalhinhas lá durante aquele mês. Né? O que eu tenho que fazer para isso? Eu não posso ficar esperando. Sim. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Então, assim, escutando a tua história, compartilhando a tua história comigo e com todas que vão estar assistindo, tá? Eu digo que a gente nunca pode parar de sonhar. A gente tem que estar sempre buscando os nossos sonhos. Como a Gisela foi buscar o sonho dela lá no Rio de Janeiro, né? Estudar lá no Rio de Janeiro, e buscou. E hoje ela é uma empresária de sucesso, é uma empresária aí que tem muitas pessoas que trabalham com ela, mas que ela ainda continua todo dia buscando o conhecimento para o crescimento dela. Então, esse é o recado que a gente quer deixar aqui, que você não desista das tuas coisas, que você busque todos os dias chegar aonde você imaginou, porque o que você colocar na tua mente, um dia vai estar na tua mão. E isso eu coloco para vocês, porque eu acredito muito nisso. Tem uma força maior na nossa vida, que é a fé, né? A fé da gente acreditar. Cada um define a sua maneira, né? Se é a energia do universo, a fé. A fé, a nossa mas energia. Ela tem que ter uma crença. Tem que acreditar no que tu tem. Exatamente. Né? Então, assim, E esse olhar feminino, né? Esse olhar da gente é que eu digo que é diferente, né? A mulher, ela tem realmente... E a gente vai, por N razões, pela história, por tudo que, né? Desde que a criação do mundo, como é que a gente participou disso. Então, a gente tem esse olhar da dona de casa e desse maior, né? Que a gente é quem olha o todo, né? A gente não tem o companheiro pede para olhar uma coisa, eu não achei isso na gaveta, né? Abre a gaveta, tá tão fácil. Mas é isso, né? A gente não pode entrar nessa de competição ou de comparações, né? Porque nós somos diferentes. O homem e a mulher são diferentes, a gente pensa diferente, a gente age diferente, biologicamente falando, nós somos diferentes e a gente tem essa diferença. E a gente tem que explorar isso da melhor forma possível, né? Eu acho que a mulher tem tudo isso e mais um pouco para explorar e o tempo que nos ensina, né? Com certeza. O tempo nos ensina muito. Ele nos dá sabedoria, com certeza. Ele nos dá sabedoria. E a gente podendo estar dividindo isso hoje aqui, eu sei que a gente está fazendo a nossa parte. Né? Eu, quando era mais jovem, quando estava empreendendo, quando estava trabalhando, eu gostaria muito de ter pessoas contando histórias assim, para que eu também pensasse assim, eu quero chegar lá, Sim. Eu também vou chegar, eu sei que eu vou errar, mas eu vou chegar. Então, hoje nós estamos aqui para fazer isso, para contar histórias, dividir essas histórias nossas e dizer que você pode chegar lá. Que você pode chegar lá e que você acredita em você todos os dias. Com certeza. Que nós acreditamos em nós, né? A gente acredita em nós e temos certeza que nós temos muita coisa aí pela frente ainda. E nós vamos contar muitas histórias ainda aqui para vocês. Gisela, muito obrigada. Obrigada de coração por você estar hoje aqui, né? No nosso podcast, nessa entrevista, né? Que é um bate-papo entre duas mulheres empreendedoras que estamos aí buscando o nosso caminho todos os dias. E eu gostaria de deixar esse espaço aberto para você, mulher,
que tem uma história, que queira vir aqui dividir com a gente, para fortalecer outras mulheres também. Estamos iniciando grandes histórias aqui. E iniciando aqui com a Gisela é um grande prazer. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Muito gostoso, porque flui quando a coisa é natural. Mas né? É isso que a gente gostoso, quer. Gente é esse bate-papo, é esse carinho, é a realidade, são Sim. vidas reais aqui acontecendo, tá? Isso. Muito Vidas obrigada. reais, é isso. Somos reais, né? Somos reais, tá? Muito obrigada. Obrigada da mesma Um beijão forma. para todo mundo, um beijão para a Vânia, né? Vânia, um beijão aí para a família Gracker e muito obrigada pela participação. E um grande abraço a todos. Obrigada. E um grande abraço, né, Gi? Obrigada.